Nós vamos iniciar hoje o unboxing do 6º capítulo de Mateus. Capítulo 6. Capítulo 6, ele vai tratar, nessa primeira parte, que vai do verso 1 ao 18, ele vai tratar das disciplinas espirituais. Aquelas que, de algum modo, eram mais praticadas pelos judeus. Óbvio que você vai perceber, não consta leitura bíblica, porque Jesus está tratando de disciplinas espirituais que de algum modo eram mais públicas. A leitura bíblica nem tanto, e vai ficar muito claro o que Jesus está combatendo aqui quando a gente mergulhar. Mas recapitulando, no capítulo 5, que é o primeiro capítulo do Sermão do Monte, capítulo 6, que é o que a gente começa hoje, e o 7, que é o terceiro e último capítulo. No capítulo 5, Jesus, ele tratou do coração do discípulo, do verso 1 ao 12, Jesus tratou das bem-aventuranças. E Jesus mostrou para nós que a retidão dos discípulos é fruto do coração. A nossa espiritualidade, a prática cristã, ela é toda fruto do coração. Nosso comportamento é guiado pelo nosso coração. Ele trata disso, versos 1 a 12. Do verso 13 ao 16, ele vai falar do sal da terra e da luz do mundo. E nós somos sal e luz na medida em que somos pobres em espírito, na medida em que vivemos na prática a mansidão, todas as bem-aventuranças. Você jamais poderá desconectar sal da terra e luz do mundo do que Jesus acabou de dizer nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças, quando elas são vividas, elas fazem com que eu e você sejamos sal e luz. Então, sempre que você for ler as bem-aventuranças e essa conexão com sal da terra, luz do mundo, lembre-se disso. Sal da terra e luz do mundo não está solto. Diz respeito às 8 bem-aventuranças, 7, 8 bem-aventuranças que estão do verso 1 ao 12. Feito isso, Jesus vai tratar da leitura da lei. Ele vai tratar da primeira grande disciplina espiritual dos judeus, que era a leitura bíblica. E no capítulo 6, ele vai tratar das ofertas, da oração e do jejum. Portanto, aqui você já tem de cara as 4 principais disciplinas espirituais de qualquer homem ou mulher de Deus. A leitura bíblica, capítulo 6, ofertas, oração e jejuns. É disso que ele vai tratar. E aí ele termina o capítulo 6 falando da ansiedade, das preocupações e assim por diante. Então, o coração do discípulo nas bem-aventuranças, que vivido na prática, esse coração encarnado é sal da terra e luz do mundo. Jesus vai ensinar sobre a lei. A retidão dos discípulos de Jesus deverá superar a mera religiosidade dos judeus. E ele faz isso, ele mostra o papel, o valor da lei do verso 17 ao 20. Capítulo 5. Daí o que ele faz? Do verso 21 até o fim do capítulo 5, como vimos no último unboxing, ele corrige alguns ensinos inadequados sobre a lei de Deus. Ele vai corrigir o que era dito. Aí ele vai tratar sobre a ira, sobre adultério, sobre divórcio, sobre juramentos, né? Então Jesus está conectando toda a vida do judeu, né, para quem ele está escrevendo, judeu convertido em primeiro lugar. Esse evangelho foi escrito para judeus convertidos em primeiro lugar. Ele está dizendo, olha, a vida espiritual, quem lê a Bíblia, quem busca viver a Bíblia, tem que saber interpretar a Bíblia. E é isso que ele faz do verso 21 ao verso 48. Então, o coração do discípulo, ele vivido
colocado em prática, ele é sal e luz. A Bíblia, ela é um livro que Jesus não veio abolir, ele veio cumprir, e ele ensina como a gente deveria interpretar. Então, esse é o capítulo 5. Hoje, unboxing do capítulo 6. Mas acompanhe comigo aí no seu folheto. Na parte azul, nós temos a ideia central do Sermão do Monte. A gente não pode perdê-la de vistas quando a gente se propõe a ler cada trecho dele. Então, o Sermão do Monte é o discurso do rei aos seus súditos. É o sermão de Jesus aos seus discípulos. É a sua mensagem central. Por isso o Sermão do Monte ele é tão querido por tanta gente. E mesmo aqueles que querem tão bem o Sermão do Monte, não pararam para pensar na prática o que é o Sermão do Monte. Jesus é muito duro no Sermão do Monte em algumas coisas. É só você ler, por exemplo, o capítulo 5, de 21 a 48. Você vai chegar ao final do capítulo 5 e vai dizer, é impossível viver essa vida. De fato, o que Jesus descreve em Mateus 5, de 21 a 48, é a vida que ele vivia. Porque ele diz no verso 48, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Jesus cumpriu tudo isso, a gente não consegue. Mas nós somos chamados a cumprir isso pela graça, por meio da fé, como fruto da nossa união com Cristo. Unidos a Cristo pela graça, por meio da fé, a gente produz esse tipo de vida, da qual ele fala aqui, do capítulo 5, de 21 a 48. Então, a gente viu isso. O Sermão do Monte é o discurso de Jesus aos seus discípulos. A vida no reino de Deus é caracterizada por uma verdadeira retidão interior, não é mera estereótipo, baseada na fé no rei e expressada por obediência à palavra do rei, a palavra de Deus. Capítulo 6, busque a recompensa de Deus, não dos homens. É isto o que ele vai isto que ele vai falar no capítulo 6. Pense comigo. O capítulo 6 é muito conhecido, o finalzinho dele, Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele diz isso num contexto onde ele acabou de tratar sobre o quê? Sobre o que Jesus vinha tratando quando ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. É o grande mal contemporâneo. Numa palavra, qual era o mal que ele vinha combatendo no capítulo? Ansiedade. Mas a ansiedade, vai ficar claro na medida em que você lê o capítulo 6, ela era exacerbada ou trazida à tona, exatamente porque aqueles discípulos, aquelas pessoas estavam vivendo com os olhos nos outros. O que haveriam de comer, o que haveriam de vestir. Eles estavam pensando de algum modo na vida deles em relação aos outros, como os próprios pagãos vivem. Esbanjando comida, esbanjando roupa, esbanjando tudo aquilo que o discípulo de Cristo não é chamado para fazer. Então, o capítulo 6 inteiro, a gente pode dizer assim, é Jesus ensinando a gente a viver buscando a recompensa de Deus, não dos homens. Porque em última instância, se você não aprender a viver buscando a recompensa de Deus, se você viver buscando a recompensa dos homens, você vai se destruir em ansiedade. Não tendo glorificado a Deus, obviamente. Esses são os grandes males que Jesus vai combater no capítulo 6. A vida que é vivida para os homens nos aplaudirem, é uma vida que, em primeiro lugar, não honra a Deus, não glorifica a Deus e, no final das contas, te destrói com ansiedade. Não tem coisa pior do que você viver escravo, escrava do que os outros pensam de você. Como eles olham para você.
se eles te reconhecem ou não te reconhecem. Tem gente que vive escravo disso. E é isto que Jesus está tratando. Você não pode desconectar isso. E então, está claro que ele está combatendo um tipo de ansiedade. Ele vai fazer isso a partir do verso 19 do capítulo 6, que é o unboxing da semana que vem, se Deus permitir. Do capítulo 19 até o final, que é o verso 34 de Mateus 6. A ansiedade. Mas essa ansiedade, vai ficar claro, a gente vai ver isso, ela é exacerbada porque é fruto de uma vida que vive para agradar homens, impressionar homens e não Deus. Como é que a gente sabe disso? Porque essa é a temática do capítulo. Ele vai falando, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E como é que ele termina a bem-aventurança? Qual é a última bem-aventurança? Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Se tem algo que um perseguido por causa da justiça não para se preocupar, é o quê? O que os outros vão pensar dele? Ele vive para agradar a Deus e não homens. Então Jesus está de fato fazendo o que Paulo nos ensina em Coríntios, segunda carta no capítulo 5. A salvação, ela nos liberta do pecado, ela nos tira do inferno e da condenação de Deus, mas a salvação também nos liberta de nós mesmos, do temor dos homens. É isso que Jesus está fazendo. E vai ficar muito claro, porque agora no capítulo 6 ele vai falar, tendo ele falado da disciplina espiritual da leitura da lei, capítulo 5, a partir do verso 17 até o final do capítulo 5, ele tratou da leitura da lei, como interpretar a lei, como usar a lei de modo correto. A primeira grande disciplina espiritual de alguém, o uso correto da lei, a leitura. Então, tratado disso, ele vai tratar das ofertas, capítulo 6, de 1 a 4. Está aqui no seu quadrinho, eu separei, aqui no primeiro, as ofertas. Depois ele vai tratar das orações, outra disciplina espiritual. E por fim, ele vai tratar dos jejuns, o último quadrinho aqui, bem. Então, literalmente, Jesus trata de 4 grandes disciplinas espirituais: a leitura e o uso correto da palavra de Deus, ofertas, orações e jejuns. E aí no restante do capítulo 6, semana que vem, a partir do verso 19, ele vai dizer: quando você não sabe ou não vive corretamente as disciplinas espirituais, vive para agradar homens, a sua vida é destruída em ansiedade. E aí o capítulo 7 é uma série de advertências dizendo: pratique a forma correta, a lei e etc, etc. Tá certo? Então eu acho que está claro. Tá alguma dúvida até aqui? Primeiro você tem que entender esse posicionamento, o que é o Sermão do Monte em tudo isso. Alguma dúvida sobre isso? Então vamos lá, eu queria que você fosse capaz o Sermão do Monte é o coração do Novo Testamento. Eu queria que você fosse capaz de ter esse esboço do Sermão do Monte na sua cabeça. Então me perdoe se eu estou sendo repetitivo, mas eu estou tentando falar de um modo muito prático, para você parar e falar: Sermão do Monte, o que eu encontro no Sermão do Monte? Vamos lá, vamos fazer esse exercício? Primeiro, se Jesus veio para nos fazer nascer de novo, ou seja, nos dar um novo coração, não é isso a nova aliança? Jesus vai começar o seu principal sermão tratando do que mesmo? O coração é tratado em que parte do Sermão do Monte? As bem-aventuranças, capítulo 5, início dele, de 1 a 12. Esse é o coração. Certo? Meu coração. Esse meu coração encarnado, vivido na prática, me faz ser sal e luz. É isso que Jesus vai fazer. Certo? Agora, eu, homem de Deus, mulher de Deus, coração para Deus, sal e luz do mundo, eu tenho que me sustentar em disciplinas espirituais. Primeira delas, a Bíblia, o uso correto da lei. Capítulo 5, a partir do versículo 17, que é quando ele terminou de falar de sal e luz,
até o final do capítulo 5. Então vamos lá, desculpa a repetição, mas grava. Jesus entra no coração, bem-aventuranças, de 1 a 12. Esse coração vivido na prática é sal da terra e luz do mundo. De 13 a 16, capítulo 5 ainda. Essa vida em Deus precisa de 4 coisas pelo menos: Bíblia, oferta, oração e jejum, disciplinas espirituais. Aí ele trata da Bíblia no capítulo 5, de 17 até o final. O uso correto da lei. E no capítulo 6, de 1 a 18, ele vai tratar das outras 3 disciplinas, que é oferta, oração e jejuns. O final do capítulo 6 mostra para a gente que a vida que não é vivida para a glória de Deus, buscando o reino de Deus e a justiça de Deus, é uma vida que, primeiro, não glorificará a Deus e, segundo, vai destruir você em ansiedades. E o capítulo 7 é uma série de advertências práticas, mostrando... Está claro agora? Eu acho que se você entender o Sermão do Monte assim, quando você começar a ler, você fala, eu sei aqui eu estou nessa parte do sermão, na parte que trata do meu coração, eu estou na parte que trata do uso correto da lei, eu estou na parte que trata das orações, dos jejuns e assim por diante. Eu quero que você seja capaz depois de pegar essas folhinhas até o final dos unboxings do Sermão do Monte, que você seja capaz de pegar essas folhinhas e saber usá-las com alguém, discipulando. Hoje mesmo eu comecei um discipulado com um jovem, a partir desse texto. Eu vou levar essa folhinha para os nossos encontros e a gente vai fazer isso. Certo? Então vamos lá. Capítulo 6. Busque a recompensa de Deus, não dos homens. Qual é a primeira grande petição da oração de Jesus no capítulo 6? Qual é a primeira petição? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então Jesus está chamando a atenção para a glória de Deus, ensinando-nos a orar. Mas vamos lá, ofertas, capítulo 6, de 1 a 4. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Justiça é uma palavra que Jesus usa muito no Sermão do Monte. Vamos tentar entender o que ele quer dizer com isso? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Lá nas bem-aventuranças, a última delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... Aí você tem que perguntar, o que é justiça? Você tem que começar a ler o Sermão do Monte em busca disso. Então parece que aqui no capítulo 6, versículo 1, obras de justiça tem a ver com você dar para o próximo. Tem a ver com você socorrer quem não tem ou precisa. E Jesus, portanto, não está combatendo a prática de se ofertar, de se dizimar. Pelo contrário, essa é uma prática fundamental. Jesus é quem mais fala de dinheiro no Novo Testamento. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. O que está sendo combatido é o quê? Buscar que os outros te reconheçam. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Aí eu botei um esboçozinho aí para você... Como é que, se fosse pregar esse texto, vou dar para o Marcos aqui. Marcos, quando você for pregar lá na Assembleia de Deus, primeiro, não faça cena, verso 1. Não faça barulho, verso 2. Faça em secreto, verso 3. Faça para Deus, verso 4. Então não faça cena, verso 1. Evite praticar suas obras de justiça diante dos outros, buscando ser visto por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus.
Então não perca a glória buscando a glória dos homens. É isso que Jesus está dizendo. Não faça cena para ser reconhecido. Você não precisa disso. E Jesus está dizendo que você tem que buscar recompensa por tudo que você faz. Ou não está dizendo? Qual é a recompensa que ele manda você buscar? Verso 1. Final do verso 1. A recompensa junto do Pai de vocês que está no céu. Essa é a recompensa que a gente busca. O meu desfrute com Deus, a presença de Deus, minha vida com Deus no céu, isso tem que me motivar a fazer o que eu faço. Então não é que o cristão não busca recompensa, é que ele busca a recompensa. A glória do céu, Deus, a recompensa que vem de Deus. O que é isso? A gente teria que fazer um estudo sistemático da Bíblia para entender o que seria galardão e essas coisas mais. Está fora do escopo aqui hoje. Mas a recompensa do céu nos é colocada como motivação para a gente ofertar, frutificando assim obras de justiça. Dizimar é obra de justiça, segundo Jesus está falando. Oferta para o judeu envolvia os seus dízimos. Já parou para pensar nisso, jovem? Principalmente jovem. Jovem tem que saber disso. Dízimo é obra de justiça. Oferta é obra de justiça. Você não pode comprometer todo o seu salário e não sobrar nada para você não conseguir, no final das contas, praticar obras de justiça. Porque Jesus não está combatendo você dar. Pelo contrário, Ele espera que você dê. Ele só não quer que você faça de um modo que os outros você fazendo cena, os outros se gabando. Uma vez, assumi uma igreja em Campinas, uma ovelha muito rica, e desses que adora reconhecimento. Sabe o que ele fez comigo um dia, para me intimidar? Eu tinha acabado de assumir a igreja. Ele pegou o recibo do dízimo dele e botou no meu bolso, assim, ó, do terno. Eu subindo para pregar. Ó, isso aqui é o meu dízimo. Eu tirei assim, embolei e pus no bolso dele. Eu falei assim, eu não preciso saber quanto você doa. Eu não teria coragem de fazer isso hoje com 50, com 30 eu tive. Agora, a julgar pelo tanto que ele ganhava, tenho certeza que o tanto que ele estava dando, querendo aparecer, ele seria achado em falta. Porque é sempre assim. É ou não é? Então, veja, é obra de justiça você ser generoso. Faz parte, isso faz parte de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Tem a ver com você ser generoso também. Mas de um modo que você busque recompensa junto ao Pai e não dos homens. Verso 2. Quando, pois, você der esmola, ajudar quem está precisando, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas. É claro que eles não faziam isso. Isso aqui é uma hipérbole, é uma maneira de dizer o seguinte: não fique fazendo barulho com a sua oferta, como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Essa igreja que eu pastoreei em Campinas, no comecinho meu lá, eles faziam todo ano campanha de missões, onde as salas de EBD, cada uma arrecadava as suas ofertas. Chegou num ponto que eu aboli. Por quê? Porque toda vez que eu apresentar as ofertas, a classe do Davi arrecadou 5 mil reais para missões, e os outros vaiavam. Era uma competição assim, de gritos e de vaias mesmo. De nego ficar mal porque a classe dele nesse ano não ganhou o prêmio de a que mais ofertou. Isso está mais para hipocrisia do que oferta missionária. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, há uma recompensa que a gente busca quando a gente oferta. Jesus não está negando isso. Mas não pode ser o louvor dos homens. Tem que ser a glória de Deus.
Verso 3, mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. Outra hipérbole, é como que dizendo, você não precisa sair contando. Para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. De novo, o crente não é do tipo que não busca recompensa. Eu quero a minha recompensa, eu quero glória, eu quero dar glória de Deus, eu quero desfrutar, eu quero entender o que Jesus diz quando ele fala assim, é melhor dar do que receber. Eu quero ter prazer em dar, mas de um modo que não atraia louros e louvores dos homens. Então não faça cena, não faça barulho, faça em secreto, faça para Deus. Certo? Nós vamos deixar as orações por último. Vai comigo no verso da folha, lá nos jejuns. Verso 16. Quando vocês jejuarem, ou seja, Jesus não aboliu o jejum. Ele teria abolido se jejum não fosse Novo Testamento. Um pastor que eu respeitava muito, pastor Vanderlei, respeito ainda de coração, ele é do tipo, pelo menos era, quando eu ouvia falar de que o jejum era algo do Antigo Testamento. Eu não acredito que seja. Jesus teria abolido o jejum aqui, se não fosse algo para ser praticado. Né? Quando vocês jejuarem, ou seja, a palavra é quando, é parte do pressuposto de que isso acontecerá e ele não diz não pode. Mas quando for fazer, de novo, não chame atenção para si. Não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, de novo. Porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Sabe aqueles irmãozinhos que faz questão de andar até encurvado para falar que é piedoso? Jesus está dizendo, vocês querem impressionar quem? Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. A recompensa dos homens. Não, fulano é piedoso, viu? Isso é um problema, sério. Assim, eu tenho que buscar minha piedade, mas eu não preciso andar encurvado, eu não preciso descabelar. Mas você, quando jejuar, passa um gel no cabelo. Está escrito aí, ó. Passa um óleo no cabelo, unja a cabeça, lava o rosto, faz um make-up bonitinho. Fica bem, fique bonito, fique normal. A fim de não parecer aos outros que você está jejuando. Não, duvido. Pintando o cabelo daquele jeito, andando daquele jeito, duvido que aquilo jejua. Mas é isso que Jesus quer. Que você seja normal, tão normal que as pessoas batem o olho em você e dizem, você é normal? E é crente? É isso que Jesus está dizendo. Crente não tem que ser um ser extraterrestre. Nós somos extraterrestres. No sentido mais verdadeiro do termo. Nossa pátria não é aqui. Mas nós andamos como goianos. Boné, botina. Eu gosto de botina, mas não chama botina. Você sabe que tem um nome, é bota Chelsea. Cristiano Ronaldo usa. Não é assim? Você busca ser normal. Jesus está falando, você tem que ser normal. Lava o rosto, arruma o cabelo, passa um desodorante, um perfume, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai, em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. O secreto é muito importante para Deus. Uma vez perguntaram a John Piper como é que ele fazia as devocionais dele. Ele falou, olha, eu vou tentar responder de um modo que não revele meu quarto em secreto, porque eu não quero perder minha bênção. Ele brincou. E eu pensei nisso, falei, gente, olha como ele tem razão. Ele não tem que se gabar de como ele ora, de como ele jejua. E como é fácil a gente se gabar disso.
Por isso que eu sempre falo, gente, o sujeito teve uma experiência com Deus, ele corre, faz uma live. Não é isso que Jesus está dizendo. Você não vai ver Jesus na live. Pedro, filma aqui, vamos lá, vamos ensinar esse povo como é que ora. Você imagina Pedro e Jesus numa live? Paulo numa live, chorando as pitangas, no terceiro céu, né? Indo lá igual aquele pastor aqui do Brasil, né? De uma denominação aí que não vem ao caso dizer, foi lá naquela bênção de Aylesbury, lembra? O cidadão dentro do culto, segundo se diziam, era um avivamento. E ele fazendo live, mostrando lá, olha só onde eu estou, estou no epicentro da bênção de Deus, irmãos. E mostrando, eu falei, gente, como diria o Iris Rezende, né? Que desgreta que é essa? Não é, ele não dizia isso, não, é o cara que fazia a piada dele. Mas a gente brinca para não chorar, né? Porque não é isso que a gente vê hoje em termos de espiritualidade no meio evangélico. E o Pai que vê em secreto lhe recompensará. Então, o princípio é o mesmo lado das ofertas. Não chame atenção para si e avalie sua motivação. Você está ofertando para aparecer ou porque você entendeu o princípio é melhor dar do que receber? Gente, e como é bom você ser desapegado do dinheiro. Jovens, eu estou te dizendo isso desde cedo, porque nós vivemos numa cultura tão materialista e tão escravizadora em termos de bens e de posses e de ter, que você corre enorme risco de não desfrutar do prazer de dar. Então, a disciplina espiritual do jejum, a disciplina espiritual das ofertas. Agora, aqui a gente vai gastar um pouco mais de tempo, é das orações. Das orações. Veja, pega o quadrinho das orações. Eu estou seguindo a NAA, e você observa que a própria NAA divide isso aqui em 3 partes. Jesus, do verso 1 ao 5, ele vai dar o contexto de por que ele vai ensinar seus discípulos a orarem. O verso de 1 a 5 é a contextualização. Escreve isso, eu gosto dessas palavrinhas. O de 1 a 5 você tem a contextualização. Do 9 ao 13 você tem a oração. E o 14 e o 15 você tem o coração de quem ora. O coração de quem ora, como ele deve ser. De 1 a 5 a contextualização de Jesus. De 9 a 13, a oração propriamente dita. 14 e 15, como deve ser o coração de quem ora. Então vamos lá, capítulo 6, de 1 a 5. A forma de orar. Jesus contextualiza, ele vai dizer no verso 5, ele vai tratar da sinceridade, no verso 6, da privacidade de quem ora. De novo, é o lugar em secreto. No verso 7, a especificidade da oração, não precisa de vãs repetições. Quem usa de vãs repetições na tentativa de agradar os deuses são os pagãos. E confidencialidade, verso 8. Vamos lá, verso 5. E quando orarem, quando orar, esse e te liga as ofertas. Ele está tratando de disciplinas espirituais. Ele acabou de tratar das ofertas. Ofertar, dizimar é meio de se praticar a justiça. E agora ele vai ensinar como é que você ora. E quando orarem, não sejam como os hipócritas. De novo, hipócritas. Ele fala que tem hipócrita ofertando, tem hipócrita jejuando, tem hipócrita orando. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos
pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. De novo, Jesus não combate você buscar a recompensa certa, a glória de Deus, o prazer da comunhão com Deus e tudo mais que está implícito nisso. Então ele está dizendo, em outras palavras, de um modo positivo, ore com sinceridade, não ore com hipocrisia. Verso 6, mas ao orar, a privacidade da oração, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe recompensará. Não busque a recompensa dos homens, verso 5. Busque a recompensa do Pai que está nos céus, verso 6. Então, primeiro, você venceu a tentação de querer ser reconhecido pelos homens, versículo 5. Você entendeu que a recompensa está em orar em secreto, versículo 6. Aí Jesus vai combater aquela tentação do secreto. Porque a tentação não é só no público. Tem a tentação do secreto. Olha o verso 7. E orando em secreto, não usem vãs repetições como os gentios, como pagãos, como os bárbaros. Porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então não depende de suas muitas palavras, não depende do mantra, né? E agora, o que é impressionante, vira a página, quando Jesus vai falar da oração mesmo, pelo que orar. Primeiro ele nos contextualizou e agora ele nos conduz pelo caminho da oração certa. Sabe o que é mais impressionante aqui? Ele acabou de falar para não usarmos de vãs repetições. E ele vai nos ensinar a orar com palavra. Sintético, bem sintetizado, objetivo, preciso. Ele vai nos ensinar a orar com precisão. É óbvio que essa oração aqui, ela pode ser orada na íntegra, desde que não seja um mantra, porque tem como você usar a palavra de Deus como mantra. Eu cresci num lar onde minha avó usava, e ela se dizia evangélica, ela usava o Salmo 91 como um mantra. Você entrava na casa dela, o Salmo 91 aberto, a Bíblia no Salmo 91. A Bíblia inteira, limpinha, eu ficava sempre impressionado. Todas as páginas da Bíblia, limpinha, branquinha, mas o Salmo 91 toda amassada, até rasgada, colada com durex. Aí eu começava a ler aquele salmo, dava até medo, né? Aquele que habita a sombra do esconderijo do Altíssimo, e eu ficava lendo aquilo, eu ficava com medo. Aquilo era um mantra, a Bíblia aberta ali. Então o salmo esse texto, a oração do Senhor pode ser orado na íntegra, como está aqui, desde que não seja uma reza. Desde que seja dito de oração. Eu, geralmente, quando sou chamado a falar em algum velório de católicos, eu sempre procedo mais ou menos assim. Eu peço para que todos deem a mão. Eles sabem que eu sou pastor, eu me apresentei. Vamos dar as mãos? Vamos orar o Pai Nosso? Eles já ficam... Aí eles recitam o Pai Nosso. Todo mundo. Nossa, esse pastor é bom, hein? Está rezando o Pai Nosso. Digo amém. Aí eles param, porque eles não sabem, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre, amém, né? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, amém. Aí sabe o que eu faço? Eu vou parte a parte expondo o salmo, o texto, a oração. O que significa santificado seja o teu nome? Você vai explicando para eles. Então da próxima vez, em algum momento da sua vida, você vai ser pego num lance assim, de ter que testemunhar de Jesus, onde a maioria talvez seja só de católicos ou de religiosos que mais se parecem com o catolicismo do que qualquer outra coisa. Como é que você começa uma conversa no meio dessa gente? Ore com eles o Pai Nosso.
Termina de orar o Pai Nosso, explique o Pai Nosso. Quantas vezes eu fiz isso e todas elas, eu fiz muito mais isso em Campinas do que aqui. E todas essas vezes que eu fazia, porque aqui eu tive menos oportunidades do que lá para fazer isso. E todas as vezes que eu fazia, era impressionante o resultado. Então essa oração, ela pode ser feita na íntegra, ela pode ser um modelo a ser expandido. Né? Um modelo a ser ampliado, né? Você vai orando e buscando isso aqui. Vamos lá. Os versos 9 e 10, o propósito da oração. Qual é o propósito em qualquer oração que você vai fazer? Jesus vai ensinar qual é. Ele vai nos ensinar a pedir por provisão, versículo 11, por perdão, versículo 12, e por proteção, versículo 13. Em outras palavras, adoração, petição, confissão, intercessão. Deixa eu te dizer uma coisa sobre oração. Eu aprendi isso lendo um livro fenomenal do Paul Miller, da editora Vida Nova, sobre oração. Ele fala o seguinte: todos nós sempre vamos orar pelas mesmas coisas. E geralmente é isso que Jesus colocou aqui. Uma provisão, pedido de perdão, proteção, algum propósito de vida. Não é problema a gente orar pelas mesmas coisas. Mas se torna um problema quando a gente orando pelas mesmas coisas, ora sempre do mesmo jeito. Porque é o orar do mesmo jeito que faz a oração ser sem graça. Já tinha pensado nisso? Não é, o que faz a oração ser sem graça não é você orar pelas mesmas coisas. É você pedir as mesmas coisas sempre do mesmo jeito. Portanto, a melhor maneira de você sempre orar pelas mesmas coisas de modos diferentes é você fazer da sua leitura diária bíblica a sua agenda, a sua pauta de oração. Por exemplo, você está passando uma dificuldade com filhos, você tem filhos e na leitura do dia você vai ter que ler o Salmo 23. Leia o Salmo 23 com seu filho em problemas em mente, para você ver como é que você vai orar pelas mesmas coisas de um modo absolutamente diferente e poderoso. Ó Senhor, mostre-se ao meu filho como pastor da vida dele. Ensina meu filho que nada vai lhe faltar. Leve meu filho a pastos verdejantes. Guia meu filho pelas veredas da justiça. Percebe? Você vai pedir as mesmas coisas, com vocabulário. Não é problema você orar pelas mesmas coisas, mas pode ser problema você orar pelas mesmas coisas sempre do mesmo jeito. A oração vai ficar sem graça até você parar de orar. Seja qual for o seu problema, siga a sua leitura diária da Bíblia. Todo dia, a palavra de Deus, de algum modo, vai te oferecer a pauta certa para você orar pelas mesmas coisas. E nesse caminho, você vai descobrir no processo seguinte, que você tem que orar diferente, que você precisa de um vocabulário que você não tinha. Por exemplo, Jesus vai nos ensinar a orar aqui. E a oração de Jesus, gente, vamos dizer uma coisa, com muito carinho, mas com muita verdade. A oração de Jesus hoje, essa aqui, ela é absolutamente escandalosa para muitos segmentos evangélicos. Ou ditos evangélicos. Em alguns círculos, você orar dizendo, seja feita a tua vontade, é você declarar que não tem fé. Não é mesmo? Como é que você vai orar dizendo, seja feita a tua vontade? É não ter fé. E Jesus está dizendo, gente, quem tem que te ensinar a orar, quem tem que me ensinar a orar, é Jesus.
E olha como ele diz, sobre o propósito da oração, qualquer oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem é o objeto dessa oração? Versos 9 e 10. Quem é o objeto aqui? Deus. Qual nome tem que ser santificado, ou glorificado, ou exaltado nisso aqui? O de Deus. O reino de quem tem que ser solicitado para que venha logo? O de Deus. A vontade de quem tem que ser feita? A de Deus. Qualquer oração, por qualquer motivo, tem que ter Deus como ponto de partida e o ponto de chegada, e o meio pelo qual se parte e se chega. É Deus. De que modo você ora por emprego tendo Deus como centro? Senhor, que o Senhor me ensine, me abra portas de um trabalho onde o seu nome poderá ser glorificado através da minha vida, onde o seu reino possa ser de algum modo expandido, onde a sua vontade seja melhor realizada através da minha vida. É assim que você pede emprego, é assim que você pede cura. Thomas Watson, são poucos os livros sobre oração, ao meu ver, que são bons. Eu vou te recomendar 3, para você expandir a oração do Pai Nosso. O primeiro, eu não sei se está em português, se tiver, está assim? Não é o do Keller, não. Qual que é? Não é, o primeiro não é o do Thomas Watson, o primeiro é o do R.C. Sproul, sobre a oração do Pai Nosso. R.C. Sproul, fantástico. O segundo é o do Thomas Watson, editora Cultura Cristã, fantástico. Mas ele é mais denso. Mas se você quer ler um pequenininho, fenomenal, você acha de grátis na internet. Você vai digitar assim, ó, Catecismo Maior de Westminster. São as últimas perguntas do Catecismo Maior. A pergunta 186, até a última, que é a 196, vai te ensinar como interpretar o Pai Nosso e como orar o Pai Nosso. Catecismo Maior de Westminster, da pergunta 186 a 196. Fantástico. Para você compreender como orar o Pai Nosso. Todo mundo ensina você e a mim que quando a gente ora, a gente tem que ter Deus como Pai. Tá certo, tá aqui, Pai. Ou seja, você tem que ter sido de algum modo adotado em Cristo Jesus. Você é crente em Cristo Jesus. Para chamar Deus de Pai, você se arrependeu do seu pecado, você creu em Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele é seu Pai. Mas o que Jesus está dizendo aqui, e pouca gente vê ou destaca o que eu vou te dizer. Qual é o pronome? O pronome está em que número, em que forma numeral? O pronome? Pai Nosso, está no plural. Jesus está ensinando a gente a orar em comunhão com pessoas da mesma fé. A oração comunitária é muito importante para o cristão. A oração que nos é ensinada pelo Senhor nos ensina a orar na coletividade. Culto de oração em igreja é o que Jesus está ensinando aqui. É curioso porque ele está falando de orar no quarto em secreto. Mas quando ele vai colocar isso em prática, ele pluraliza isso. Não é pecado orar em público. Jesus orava em público, ele está orando aqui em público. João 17, ele orou em público. Jesus orava em público na multiplicação dos pães e peixes. Ele orava em público, de olhos abertos, olhando para o céu.
Mas nós temos que redescobrir a espiritualidade cristã comunitária. Porque tem força na comunhão, gente. Dietrich Bonhoeffer fala isso muito claramente no livro dele sobre vida em comunhão. Há força, há poder na reunião dos santos. Encorajamento mútuo. Você ouvir o irmão orar, o irmão te ouvir orar. A oração sincera, a oração do coração, nem tanto com vocabulário rebuscado, farisaico, hipócrita, mas oração sincera. Oração de alguém que simplesmente não regurgita palavras. É fácil você ver quando alguém está regurgitando palavras. Mas palavras que são pensadas, palavras que saem mesmo, vêm com aroma do coração de quem está orando. Isso aí nos edifica. A gente precisa disso. Jesus fez isso. No Getsêmani ele deixou 9 dormindo, 8 dormindo, porque Judas não estava lá mais, né? E chamou 2 ou 3 com ele. Pedro, João e Tiago. Vem orar comigo. Eu preciso de vocês orando aqui comigo. Há poder na comunhão. Pai nosso. Vai chegar momentos na sua vida, na sua luta, jovem, que você vai precisar de alguém do seu lado. De preferência, alguém que já passou pela estrada que você está começando ou ainda no meio dela. Por isso que a Bíblia orienta a gente, as mulheres, a procurarem as mais velhas, as mais experientes. E a mesma coisa os meninos. Por isso que a liderança de uma igreja é de presbíteros. A ideia da palavra no grego, da ideia de ancião, de experiência. Eu morro de medo de pastor de jovem em igreja, pastor que ainda está começando a vida. Acabou de casar, às vezes está noivo ainda. Como é que vai cuidar? Você percebe? Não estou dizendo que ele não conseguirá, pastor, mas um dia ele vai ter que começar. Eu sei, mas que seja então com olhos redobrados e braços redobrados. Por isso que eu faço questão, enquanto eu tiver fôlego, de eu ser o pastor de vocês, jovens. E acho que tem que ser assim. Essa experiência, esse ancionato, esse homem que já caminhou nessa estrada antes. Já está de algum modo provado. Isso faz toda a diferença. E eu sei que vocês não gostam disso. Nem eu gostava nessa idade. Sabe quando é que vocês vão descobrir o valor dessas coisas? Não é nem quando vocês casarem. É se ou quando tiverem filhos. É quando você vai lembrar do pai, da mãe, da experiência. Impressionante isso. É natural isso. Então, Pai nosso, Jesus está te chamando para essa comunhão. Está chamando você a chamar outros para orar com você, por você. Está instruindo você a orar com outros. Nos cultos públicos da igreja, nos pequenos grupos, nas classes de treinamento, na reunião dos homens, na reunião das mulheres. Pai nosso que está no céu. Então leia depois, pegue o Catecismo Maior de Westminster, da pergunta 186 a 196 e desembrulhe. Então o propósito da oração é a glória de Deus, é a expansão do reino de Deus, do reino glorioso de Deus. Verso 11 nos ensina a orar por provisão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Está pedindo pela comida do dia. Porque Paulo vai dizer, né? Tendo o que comer, tendo o que vestir, estejam com isso satisfeitos. Jesus não está ensinando a gente a ter uma vida imprevidente, não é isso? Porque ele mesmo vai dizer em Lucas que quando você vai começar qualquer obra, você tem que planejar. Certo? Então Jesus não está ensinando imprevidência. Jesus está ensinando contentamento.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, está falando de perdão, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Ele vai desembrulhar assim como nós perdoamos, aqui no verso 14 e 15. Então Jesus está te ensinando a orar, pedindo que Deus te perdoe. E eu acho que ele está nos dando uma dica aqui sobre a grandiosidade do perdão. Porque, por exemplo, a gente só sabe o quanto o perdão é custoso quando a gente tem que perdoar alguém. Não é mesmo? É fácil perdoar? E é interessante que no seu pedido de perdão a Deus, Jesus traga e coloque sobre a mesa o fato de que você também tem que perdoar quem te deve. Há um custo no perdão. Geralmente a gente não quer perdoar porque a gente pensa assim, mas se eu perdoar vai passar ileso. E ele tem que pagar pelo que ele fez. De fato. Mas alguém já pagou pelo que ele fez. Ah, mas e se ele não reconhecer, se ele nunca converter? Coitado. Aí ele vai encarar o juiz. E a sentença. Percebe o que Jesus está fazendo quando ele traz o seu pedido de perdão e na mesma mesa ele coloca: mas você também tem que perdoar. Porque quem é perdoado aprende a perdoar. Jesus vai tratar disso melhor em Mateus capítulo 18. Depois você pode escrever aqui do lado do verso 12, Mateus 18. Ele vai contar uma parábola, uma história sobre isso. Perdão, verso 12. E proteção, verso 13. E não nos deixes cair em tentação. Então, parece que ele está indicando que tentação nós teremos, seja ela homossexual, heterossexual. A tentação ela é real. Em alguns momentos da vida, ela é mais latente, outros ela é mais dormente. A tentação está aí. E ela em si não te condena. Mas praticá-la, sim. Ou dar a luz a ela, sim. Então Jesus está dizendo, aprenda a olhar para a sua tentação, a identificá-la, dê nome a ela, saiba qual ela é. Para você dizer, Deus, por exemplo, digamos, não me deixe cair na pornografia de novo. Senhor, não me deixe tomar outra dose, fumar outro cigarro. Dê nome, conheça, olho no olho, qual é a sua tentação e diga, Senhor, não me deixe cair nisto, e dê o nome. Você já teve essa experiência de dar nome ao seu pecado para Deus? É humilhante, fala a verdade. Mas é isso que Jesus quer. Ele não quer que você seja genérico, ele quer que você dê nome a isso. Para Ele. Livra-nos do mal, livra-nos do mal. E aí Ele te dá uma fagulha de esperança. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tudo que é pedido aqui é em função do reino e da glória de Deus, pelo poder de Deus. John Piper diz que essa oração, na verdade, ela tem um único pedido. Glorificado, santificado seja o teu nome. É o único pedido dessa oração. Mas para glorificar a Deus, você precisa trabalhar pela expansão do reino de Deus. Você precisa ter pão para comer e ficar vivo. Você precisa de perdão para andar na presença de Deus. Você não pode cair em tentação. Todas as coisas que são pedidas aqui, Piper vai dizer, é para você de fato viver para aquilo que é único, a glória de Deus.
E aí Jesus vai falar, ele fez a contextualização, ele falou da oração, aí Jesus agora vai falar o tipo de coração que a gente tem que ter enquanto a gente ora. Verso 14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Aí eu coloquei aqui do lado direito, no quadrinho, uma nota da Bíblia de Estudos NAA. Jesus está enfatizando a importância de se perdoar o próximo, indicando que existe uma relação direta entre ter sido perdoado por Deus e o perdão que seus discípulos necessariamente devem estender aos outros. Jesus está falando de graça recebida e responsabilidade de reparti-la. Se você não perdoar, você não será perdoado. Ou seja, você tem que pensar no seguinte: a obra de salvação, ela é um progresso. Você é justificado, ponto. Mas a prova de que você foi justificado é que você vem sendo santificado e será glorificado. Então, quando Jesus diz, se você perdoar, você não será perdoado, ele está dizendo o seguinte: se você viver a sua vida não perdoando, corre o risco de você chegar lá no fim e descobrir que você nunca foi perdoado. Você não será perdoado, você não será glorificado. Você não será admitido na presença de Deus. Então Jesus está te ensinando a praticar todas as disciplinas espirituais, tendo um coração cada vez mais derretido, maleável. A prática da leitura da lei, capítulo 5, orações, jejuns, ofertas, e seu coração está sendo um coração maleável. É disso que Jesus está tratando. Para concluir, e aí eu abro para perguntas aqui no rodapé, essa aplicação aqui do Joel Bick, da Bíblia da Fé Reformada, né? Não é da Fé Reformada, como Herança Reformada. Nossas orações, ofertas e jejuns particulares devem ser caracterizados por um véu de segredo e intimidade. Isso restringe a ambição pecaminosa de se buscar louvor humano. Deus recompensa aqueles que o buscam com fé, pela operação eficaz do Espírito Santo. E aí vem duas perguntas. Primeira, não é reconfortante saber que aquilo que o cristão faz para a glória de Cristo não é ou negligenciado nem esquecido? Não é reconfortante, gente, saber disso? Como isso pode motivar você em sua adoração pessoal? Ou seja, Deus me ouve, Deus não me negligencia, Deus não se esquece de mim. Como é que isso te motiva a ler a Bíblia, já que foi disso que Jesus tratou no capítulo 5? Como é que isso te motiva a ofertar, a orar e a jejuar? Certo? Perguntas? Dúvidas? Colaborações? Marielle. A glória de si mesmo é a glória dos homens, porque a sua própria glória depende do louvor dos homens. Ninguém vive para a sua própria glória sem alimentá-la. E a glória pessoal, ela é alimentada pelo aplauso, reconhecimento dos outros. Então falar porque olha só, e a sua pergunta é muito boa. O temor dos homens, ele pode se manifestar em
de duas maneiras bem extremadas, mas absolutamente idênticas. Uma espécie de timidez paralisante é um temor de homem. A timidez, o medo de fracassar, o medo de errar, o medo... Se a pessoa analisar bem a fundo o que está na raiz de toda timidez, e uma pessoa tímida não passa por arrogante, passa. Às vezes, porque a pessoa tímida ela não vai te cumprimentar direito, não vai olhar nos seus olhos, você fala, ih, fulano passa por mim nem me vê. Aí você descobre, não, mas ela é tímida. É verdade. A timidez pode passar por arrogância. Mas geralmente não é assim. Geralmente o tímido ele é mais... E a raiz da timidez é a mesma daquele que anuncia, cheguei. O tímido, ele é aquele que diz, ó, né, aquele que fica angustiado, ele fez assim, olha como pobre de mim, olha para mim. Eu não quero... O outro diz, olha como eu sou bom, olha para mim. Acaba sendo a mesma coisa. Quem trata disso muito bem é John Piper, no livro dele, Graça Futura. Quando ele vai tratar da ansiedade, antes disso ali, ele vai mostrar isso muito bem. Ele vai falar do temor de homens no lugar errado. Então a glória pessoal, ela é inevitavelmente, de algum modo, alimentada pelo aplauso das pessoas. A glória de Deus, por outro lado, atrai para si todos nós. Eu deixo de olhar para mim mesmo. Eu olho para Deus. A vontade dele está sendo feita e etc. É um processo doloroso, mas é libertador. Você conseguir entrar e sair sem ter medo do que vão pensar, mas tem que tomar cuidado, porque cai no orgulho rapidão. Como? Estou nem aí porque pensam de mim. Espera aí, não é assim também. Paulo vai dizer, ele de algum modo ele tentou se fazer de judeu para ganhar judeu, tentou de algum modo se fazer gentil para ganhar gentil. Então, não é que você não está nem aí pelo que pensam, é que o que pensam não é definidor. E outra, no que depender de nós, nós temos que ter paz com todos, Paulo vai dizer. No que depender de nós, nós devemos amor a todas as pessoas, inclusive a quem nos persegue. Agora, eu vi isso hoje com a morte do Timothy Keller, eu estava vendo o tributo que o Tony Reagan prestou para ele no site Desiring God, e ele falando, e Keller baseia essa definição dele de coragem em Hebreus 12, que diz que Jesus suportou a cruz e a vergonha pela alegria que estava proposta para ele. Aí o Timothy Keller pregando em 2003 ou 13, um sermão sobre o Evangelho e coragem, The Gospel and Courage. E aí ele cita um trecho do Senhor dos Anéis, se não me engano, o último volume, em que ele vai falar de como que o Sam, ele recobra a coragem. E aí ele vai falar, o Keller, sobre a coragem. O corajoso é aquele que desfruta da alegria do que ele é e tem em Deus. E aí ele suporta, né? E ele atravessa aí. Então o antídoto à timidez, à glória dos homens, é você estar satisfeito em Cristo mesmo, alegre pelo que vem. William. Qual é o quê? Ou seja, eles já receberam os aplausos que eles queriam, o reconhecimento que eles queriam. É fugaz, é passageiro. A recompensa dos hipócritas é o aplauso momentâneo do jogador que marca o pênalti e ganha o campeonato. Pum! Acabou. Foi embora, desapareceu, derrete. Não é duradouro, não é eterno, não é significativo.
Porque pensa bem, o que é louvor dos homens, né? A multidão que hoje gritou hosana, amanhã crucificou. Vai ser sempre assim, o jogador que hoje ganhou o campeonato, no campeonato seguinte, se ele jogar mal, eles apedrejam o carro dele. O Gabigol. Cadê a glória do Gabigol? Sério? Coitado. Cadê a glória? Ganho, passou. E a glória do Gabigol depende da performance do Gabigol. Esse é o hipócrita. Estou dizendo que ele é hipócrita, não. Estou fazendo um paralelo. O hipócrita, ele depende da performance. Isso é escravidão, meu irmão. Isso é escravidão. Por que os caras começam o campeonato pilhado? Pô, se eu não superar o que eu fui na temporada passada, já era meu passe, já era meu dinheiro. Percebe como é que é loucura? Então, essa é a recompensa. Não tem recompensa. Tem momentos de euforia, Mas a imagem que me vem à cabeça, tentando explicar isso, é aquela do Sr. Terminus, né? Quando ele faz assim, e os personagens vão... É a glória desse mundo. Larissa? Uhum. Sim. O que a Larissa está dizendo é o seguinte, muitos têm a ideia de que eu vou orar no secreto e Deus vai me responder. Pois é. Isso aí seria uma entidade manipulável, isso é paganismo de novo. Deus me chama para o que é o secreto? O que é o secreto de marido e mulher? É intimidade, é comunhão, é prazer. É disso que Jesus está falando. Ele está falando do pai, em primeiro lugar. Por exemplo, um filho. Oração é como um filho pedindo algo para um pai. Você pede para o pai, você chega bonzinho para o pai, pede o carro, ou pede a chave do carro. O pai sabe que ele está agradando, não é porque ele quer a companhia do pai, que é os benefícios que o pai pode dar. Então, mesmo que você estivesse no secreto pedindo a chave do carro, o pai do céu ia falar, eu até te dou. Mas não é para isso o secreto, não é para você me manipular para ter a chave do carro. É totalmente diferente você dizer, pai, eu tirei a carta. E o que eu quero te pedir hoje não é a chave. É a chave. Mas eu quero que o Senhor esteja no banco do passageiro comigo. E eu quero que o Senhor tenha o privilégio de deixar eu dirigir para o Senhor. Minha primeira dirigida com a carteira na mão. Olha a diferença. Que pai que não vai querer isso? Samuel não fez isso comigo até hoje. Mas com a Bárbara ele já andou. Não é assim? Então, olha a diferença de você pedir a chave do carro e dizer, eu quero a chave do carro porque eu quero o Senhor comigo. Vamos junto? O secreto é Deus chamando a gente não para manipulá-lo, mas para aprender a ter o prazer de estar com Deus. A alegria de estar com Deus, né? Mais alguém? Ah. Mas a gente também sabe que outros motivos geram ansiedade. Sim. Inclusive teve uma briga recentemente na internet, Mocelinho, Iago. Quem? Jocelino? Mocelinho. Ah, Musselin. E o Iago Martins, um falava que você tem que ir no psicólogo e ponto final, o outro falava que a solução é espiritual. Ah. Como que a gente identifica que o problema é nosso ego, a gente está buscando recompensa, ou o problema é neuroquímico, o problema é patológico, a gente realmente... Qual que é o limite, qual que é a linha entre essas duas coisas? Olha, não dá para separar. Sabe por quê? Porque o nosso corpo ele foi afetado pelo pecado. A Bíblia diz em Romanos 8 que a gente geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus.
O gemer da criação envolve neurotransmissores com problema, disfunções bioquímicas, eu não sei nem os nomes dessas questões médicas. Porque se fosse assim, Vitor Hugo, todo mês, geralmente, as mulheres têm TPM. Isso está comprovado, mexe com os hormônios das bichinhas, ou não mexe? Não mexe não, doutora? Você não tem isso, você já, né? Então, assim, justifica a sua mulher com TPM cometer algum ato pecaminoso contra você, do tipo, eu estou na TPM hoje, então hoje eu vou falar com você do jeito que eu quero. Justifica isso? Isso não existe. Então, os nossos desequilíbrios hormonais ou bioquímicos, eles de fato são reais e eles nos afetam e eles afetam o nosso corpo. Mas tudo na nossa vida nesse sentido, ele é espiritual. Tudo. Você não pode ver diferente. Uma consulta médica, de algum modo, é um aconselhamento bíblico. Que passe aí 15 dias, um mês com dor crônica, para você ver o quanto isso te afeta na sua oração, no culto. Então, eu não consigo departamentalizar. Eu acho que tudo é espiritual, de algum modo. Não no sentido como dizer tu é espiritual, hoje está aí, né? Porque se dizer algo espiritual hoje, você está falando que tem demônio, você está falando que tem pecado escondido. Geralmente não tem. Eu sei do que você está falando. Eu tive pânico, ansiedade. Eu sei que de repente, do nada, bum, eu estava em pânico. Não sabia identificar. Então, a melhor maneira de você entender tudo isso é você entender que tudo na sua vida é espiritual. Quando eu tive meu pânico, antes e depois de cada consulta com o Fernando Ganzaroli em Campinas, eu orava. Com remédio na mão para beber, eu orava. Eu acho que a gente fez um estrago danado quando a gente departamentalizou o ser humano, tricotomizou o ser humano. Corpo, alma e espírito. Quem cuida do corpo é o médico, quem cuida da alma é o psicólogo, quem cuida do espírito é o pastor. Agora, me diga se na prática isso funciona. Não tem como eu atender alguém se ele está passando por um problema psiquiátrico, onde ele precisa primeiro recobrar o sono, dormir primeiro, estabilizar o sono, estabilizar o corpo, para daí ele conseguir deixar a Bíblia penetrar na cabeça dele, no coração. Tenta falar de Jesus para o bêbado, que está ali todo, né, na droga, do álcool, sei lá. Não. Então eu acho que se todos os médicos, sobretudo os que lidam com a questão da psique humana, os psiquiatras, encarassem o sacerdócio universal dos crentes, vendo mesmo que ele está lidando com um ser que é completo. Na prática eles falam isso, né? Que eles vão dizer o seguinte: só o remédio não vai te curar. Você vai ter que fazer exercício e terapia. Quando ele fala terapia, o que ele está te dizendo se ele não é um crente? Você não é só corpo. Você precisa falar das suas questões imateriais. E é nesse ponto que eu acho que às vezes há uma dificuldade tremenda, porque eu conheço muita gente querendo ajudar pessoas e pensa, eu vou para a psicologia. Só que a psicologia, se você não souber, e a maioria das teorias psicológicas, elas são absolutamente ateístas, elas interpretam o ser humano com perspectivas equivocadas, e se você fizer um diagnóstico errado, você vai dar o remédio errado. Então, o grande segredo é você entender que você é um ser único, os seus problemas de alma e de psique, que são a mesma coisa, psique é alma ou espírito, é a sua parte imaterial. Isso afeta seus ossos. O Davi fala isso. Enquanto eu me calei, meus ossos doeram. Psicossomatização. A alma afeta o corpo. A alma barra espírito, barra imaterial, afeta o corpo. O corpo afeta a alma.
Se você não come direito, se você não bebe direito, se você não dorme direito, falta de sono vai matando os neurônios. Você entende? Então, eu lamento ver que na internet ainda se discuta desse modo, porque mesmo quem defende o psicólogo ou quem defende o outro, eles parece que ainda não entenderam que não é só isso. Há casos, ao longo do meu tempo de pastor, em que eu precisei dizer, eu não vou te atender mais, não vou te aconselhar mais, enquanto você não estiver sendo acompanhado por um bom psiquiatra. E geralmente os casos que eu atendo, eu compartilho. Se são casos mais assim, ou com o Tiago, que é psiquiatra aqui na igreja, ou com o Ciro, que também é psiquiatra. Eu acho que esse é o grande... Por outro lado, eu e minha esposa trabalhamos com aconselhamento já há 25 anos. Poucas foram as vezes em que gente que a gente acompanhava em aconselhamento deixou de caminhar com a gente, foi para o psicólogo e depois, né, amor, voltou dizendo: você sabe que tudo que você me falava... a diferença é que agora você paga R$100 a consulta. Se você quiser continuar me pagando, eu estou pronto. Ou nunca me pagou, né? Se quiser começar a me pagar. Percebe? Então, nós somos isso. O corpo vai afetar a alma, / espírito, / imaterial, / psique, e isso vai afetar o corpo. E essa é a luta, meu irmão. Não dá para a gente identificar, geralmente. Nos meus momentos de pânico, Vitor Hugo, havia tempo, eu fechava o olho para orar, eu tinha mais pânico. A única coisa que eu conseguia dizer é: Deus, o Senhor me conhece. O Senhor me conhece, o Senhor sabe o que eu estou vivendo, eu não estou conseguindo orar. Eu gemia, literalmente. E atravessei. E eu não sei se eu vou passar por isso de novo. Mas foi muito bom eu ter passado por essa aflição. Como eu aprendi a orar, como eu cresci, como eu me tornei mais humano, como eu aprendi a ouvir as pessoas. Eu não era um bom ouvinte. Certo? Semana que vem é ansiedade. Vamos orar. Pai, que bom estar aqui com esses jovens e podermos abrir a Bíblia e conversar e aprender. Não nos deixe faltar esse tempo. Nós suplicamos a Tua graça e vamos encerrar agora, Pai, orando juntos o Pai Nosso, que o Senhor nos ouça. Vamos ler junto, gente, o que está aí na página do verso. Vamos ler junto o Pai Nosso a partir do verso 9 até o fim do verso 13. Vamos ler aí. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu povo. Vamos lá.